Aí, conectou. Da hora, professor Júlio Reis. Fala, Everton, fala, galera. Fiz uma chamada no meu Insta também lá. Vamos ver se a galera começa a comparecer e ver quem quer saber mais sobre o INSS, né? Entra aí, quem quiser saber. Vou colocar um fone aqui rapidinho. Funk? Então coloca aí, funk. Funk do concurseiro, isso aí. Vamos ver aí a loucura. Salve, salve, galera. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, a galera que tá chegando. Vamos chamar a galera, vamos chamar os amigos. Vamos chamar a moçada toda aí. Olha o professor viu o nome do professor ali, mas passou, rapaz. Ô, como é que você fez esse negócio de fixado aí? Eu não sei fazer esse negócio. Você manja uns negócios no Instagram que eu não sei, cara. O do fixar só é apertar no comentário que... Dá um cliquezinho lá e vai aparecer a opção. Fixar comentário. Obrigado. Você vê como eu sou o ignorante nisso aí, cara. Eu não manjo essas coisas. Vou mandando uns abraços, Kevin. Enquanto você tá conectando o negócio aí, pode ser? Pode ser. Então, ó, Fique à vontade. um abraço aí pra galera que tá aqui com o Everton do INSS, tá? Os caras, gente boa pra caramba, a gente marcou aí fazer nosso bate-papo junto. Então, um forte abraço aí, ó, pra David Gurgel, David M. Gurgel, um forte abraço. Clerista, _ Salles. Tomariel Giovanni, um forte abraço. Socorrinha, _ Silveira, boa noite. É isso aí, Rufaria, valeu, acenando pra gente aí. Emerson Sandra, um forte abraço. Bernardo.Gomes, um forte abraço. HA.DDS, um forte abraço pra você. Carvalho Bruno, um forte abraço também. Lange, _ Vidal, um forte abraço. Socorrinha, _ Silveira, forte abraço. Valeu. Esc, _ V4, valeu, um forte abraço. Maicon Douglas, Rio de Janeiro, um forte abraço. É isso aí, um forte abraço pra galera. Alexandre Rodrigues, um forte abraço. Roberto, nossa, passa muito rápido, cara. R.Flete, forte abraço. Elisete, _ Torres, um forte abraço. Ana, _ Paula, _ FV, um forte abraço. Galera chegando. Pô, você tá bem no público aí, Everton? Galera gosta, você faz sempre essas lives, né? Eu tô com um projeto muito interessante, que é o INSS na Veia, que é falando a respeito do direito previdenciário, todas as matérias do concurso do INSS. Show de A bola. gente faz live sobre cada tópico do edital. Legal. Direito previdenciário, já fiz live com Biasotto, já fiz live com Franco, com Araújo. Pô, show de bola, cara. Fico E muito feliz. tem sido um projeto muito bacana. E o objetivo do projeto é somente falar aquilo que está no edital, cada tópicozinho. E eu sempre, de vez em quando aqui, convido alguns professores para a gente debater o assunto. Pô, então, isso Inclusive, aqui já é faço o legal. convite. E a Ética no galera serviço interage. público. Aham, vamos fazer. Isso mesmo. Vamos marcar, sim, ética no serviço público, cara. Inclusive, não sei se você acompanhou naquela live que eu fiz sobre o código de ética do concurseiro, né? Que é uma brincadeira que a gente faz, onde eu adapto o código de ética e troco servidores públicos por concurseiro. E aí a galera percebe que o que falta mesmo nos estudos é ética, e você aprende, assim, sem perceber. Você pega os bizus legais, assim. E no último concurso, quer dizer, a gente veio lá as questões de ética, mas 6 questões, 7 questões, mas são 14, 15 pontos que você pode perder se você não tiver ligado, né? Isso mesmo. Uma coisa básica. Mas, ó, eu queria, antes da gente começar a bater o papo, te parabenizar, viu, Everton? Parabenizar aí, você sempre tá com a gente. Eu sempre sempre cito o teu exemplo, o seu exemplo de persistência, seu exemplo de batalha. Sempre cito isso e eu acho que coisas exemplares, assim, pessoas exemplares devem ser sempre citadas. E eu já quero até deixar de convite aqui, ó. Eu gostei muito desse seu projeto. Quero deixar de convite também para a gente fazer uma live lá no meu Instagram também junto, tá? Vamos conversar e vamos fazer. Mas aqui eu sou convidado, cara. Você que conduz o negócio aí. Então, eu já tô falando demais. Olha só o pessoal aí fazendo a presença marcante aí. Então, vou ficar quieto. Fiquei. Então, é o seguinte. O objetivo da live, eu conversei com você a respeito dessa semana para saber o que a gente vai falar. Dicas para o INSS, como estudar para o INSS, mas tem muitos eventos de como estudar para o INSS. Uhum. E é uma coisa muito simples. Como estudar, você meio que cada um tem o seu método de estudo. A gente não pode chegar aqui e dizer que o método é esse, você tem que seguir e vai dar certo, e se não der certo. Então, eu acho que é importante a gente conversar a respeito de dicas de estudos para o concurso do INSS. Legal. Alguns pontos interessantes, cronograma, o que Certo. fazer, o que não fazer, questões.
A primeira coisa que o pessoal tem que saber, assim, ó, quando fala sobre dicas de estudo, é assim, o primeiro pensamento, né, que eu sempre falo, que é um mindset que você tem que jogar. Primeira coisa você tem que tratar o teu estudo como se realmente fosse o seu trabalho. Isso aí é básico, né? Pra você ter uma ideia, eu sou formado já há muitos anos, comecei a dar aula no primeiro ano de faculdade, mas até hoje, antes de dar uma aula, por exemplo, eu vou e eu estudo. Se eu vou dar aula ética, eu sei o decreto 1171, 94 de cor, praticamente, o 6029 de cor, mas eu sempre estudo, eu leio, eu preparo no rascunho. Então, quer dizer, a repetição sempre leva você a um resultado melhor. O que acontece muitas vezes é que o aluno ele é preguiçoso. Então, por exemplo, ele vai fazer um resumo, ele resolve fazer o resumo no computador. Quando não, você tem que escrever. Hoje a tecnologia ela tirou da gente a capacidade da escrita, né? Então você vai fazer um resumo, o que você faz? Você vai lá no computador. Não, você vai ter que pegar, você tem que ter um caderno só para os seus resumos, um caderno só para as suas questões. Você tem que ter aquela insistência, persistência de saber que o ciclo do estudo é constante. Então, qual que é a minha dica? A minha dica é sempre assim, ó. O seu estudo tem que ter algumas etapas. Então, o estudo, tem que ter o estudo, tem que ter, além do estudo, depois do estudo, o resumo. Você tem que fazer um resumo. Este resumo, você precisa depois utilizar ele e potencializar ele com mapa mental ou flashcard e fazer uma revisão. E a revisão tem que ser feita assim, ó. Estudou segunda-feira? Faz o mês, né? Primeira semana do mês. Estudou na segunda-feira? Revisa segunda-feira. Beleza. Aí, na outra semana, estudou na segunda-feira? Revisa a segunda estudada e revisa a anterior. Na terceira semana, revisa as 3 semanas. Na quarta semana, revisa as 4 semanas. Porque aí você faz aquele ciclo. Tem muita gente que fala assim, qual o ciclo de revisão que eu faço? Revisão constante. Uma com menos de 24 horas, uma com 7 dias e uma com menos de 30 dias. E este ciclo constante é que potencializa. Então o povo hoje tem preguiça de escrever, o povo tem preguiça de ser criativo. Eu fiz uma aula sobre mapa mental esses dias, eu mostrei os mapas mentais que eu fiz sobre remédios constitucionais, eu fiz sobre ação popular e habeas corpus. E o pessoal, nossa, deixa a gente compartilhar. Não, você tem que fuçar, você tem que fazer, você não pode ter preguiça. Mesmo. Então eu penso assim, ó, a primeira dica para estudo é preguiça não pode. E você tem que tratar o conteúdo como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo ele. Entende? Eu aprendi a fazer isso, quer dizer, Eu observei que os aprovados fazem isso quando trabalhava com um cursinho pré-vestibular. Então, os medicineiros que realmente passam são aqueles que vão nas aulas e eles anotam desde a primeira aula como se fosse a primeira aula da vida deles. O concurseiro passa um tempo que parece que ele gosta de ficar experiente em concurso público. Parece que ele não quer passar, parece que ele quer ficar experiente em concurso público. Aí ele detona, aí ele fica questionando, ele acha que tudo é uma pegadinha, aí ele fica questionando, achando que o professor está sendo superficial, quando na verdade a prova é superficial. Se você pegar a última prova do INSS, você vai ver, lá nas partes de seguridade social, ele pegou um pouco pesado, mas a maior parte das questões, elas foram superficiais. Só que quem está acostumado, um exemplo, uma analogia que eu gosto de fazer, quem já ouviu falar sobre mergulho, né? Se você ficar muito tempo mergulhado, para você voltar para a superfície, demora. Você tem que despressurizar, você tem que, aos poucos, se você voltar rápido, você pode morrer. Então esse é o problema, tem gente que está mergulhado demais. Aí a prova vem superficial, até ele voltar para a superfície, ele perdeu tempo, perdeu o conteúdo. É mais ou menos isso. Por achar coisa demais, né? Achar demais. Estuda muito, só que a questão só cobra o basiquinho. Exatamente. O básico. Eu sempre comparo o concurso, as provas, eu comparo sempre a uma luta. Se você pegar os grandes lutadores, né? Eu inclusive tenho a orelha estourada aqui por causa do jiu-jitsu. Mas assim, eu treinei ao todo uns... deu uns 10 anos, mais ou menos 11 anos. E no jiu-jitsu é o seguinte, cara, os grandes lutadores, eles ficam repetindo o básico. O básico. Eles pegam o mesmo movimento, o básico, mas eles repetem tanto aquele movimento, cara, que chega uma hora que você não consegue fechar o cara, porque é o básico que ele usa. Aí o concurseiro não. O concurseiro, por exemplo, eu faço uma brincadeira, né, quando eu vou dar aula. Inclusive no nosso bate-papo, nas nossas dicas sobre ética, eu vou fazer essa brincadeira. Eu faço 9 questões, 9 perguntas sobre ética. Cara, a galera erra todas. A galera erra todas. Por quê? Porque fica prestando atenção naquilo que é avançado e perde o superficial. Então, vamos lá. Deixa eu começar agora só a sistematizar a dica. Dica, primeira coisa, tá? Primeira coisa, a dica. Teoria. Você vai assistir a videoaula. O PDF serve para 3 coisas. 3 coisas. Você tem que fazer a leitura do PDF antes de começar a aula. Você tem que fazer anotação no PDF durante a videoaula e não pode ficar parando a videoaula, porque é como se você estivesse no presencial. No presencial você não fica parando o professor. Então faz anotações durante a videoaula e faz uma leitura depois da videoaula. Muito bem.
Surgiu dúvida, surgiu problema, soluciona a dúvida e soluciona o problema. Essa segurança de ficar perguntando tudo, isso dá uma falsa ideia pra gente de que tudo é resolvido. Não, você fuça e você procura. Terminou esse processo? Leu o PDF antes, acompanhou o PDF durante a aula, fez as anotações e fez a leitura do PDF depois, aí você vai para quê? Aí você vai para um resumo. O resumo é a síntese das ideias principais. O resumo não pode ter mais que 3 parágrafos. Resumo com mais 3 parágrafos não é resumo, aí é apostila. Fez o resumo, aí você vai para o teu esquema, mapa mental. Aí você vai fazer daquele conteúdo um mapa mental. Quer dizer, você, olha quantas vezes você já viu o conteúdo. Você leu o PDF antes, acompanhou durante a aula, leu depois. Já viu 3 vezes. Fez o resumo 4 vezes. Fez o mapa mental 5 vezes. Aí você parte para as questões. Essa dica é quente. Atenção, pessoal. Estou dando essa dica aqui. Eu só dei essa dica em 2 lugares. Lá no canal do Fox Concursos e aqui com o Everton para você. Exercícios durante a semana. Você tem que ter o seu caderninho de erros. O caderno de erros. Esse caderno de erros é a diferença. É muito importante. É o que vai fazer assim, ó. Quem fizer isso, ele faz a total diferença. O caderno de erros é o seguinte. Você vai pegar as questões erradas. A gente ouviu a vida inteira a mãe falando, é errando que se aprende. Né? Aprende com os erros. Errar uma vez é humano. Então o que você vai fazer? Vai pegar as questões erradas. Que é o que você tem que identificar na prova. Você tem que identificar as questões erradas. Se você ficar... O certo é certo. Por exemplo, o teu Instagram é Everton do INSS. Comente. Tá certo. O que eu vou comentar? É esse mesmo. Esse é o teu Instagram. Esse é certo. Pronto, não tem comentário. Agora, se eu falasse, o seu Instagram é João do Pulo do INSS. Não, João do Pulo foi um corredor brasileiro, um cara do salto brasileiro. O meu é Everton do INSS. Aí tem como você discorrer sobre. Por isso, estudar pelas erradas é a melhor coisa. Aí você pegou a questão errada, leu o enunciado, não fica batendo a cabeça. Tem uma mentira que os concurseiros contam para eles, que cada concurseiro conta uma mentira assim, eu estou estudando é para aprender. Não, você está estudando para saber o gabarito. Vamos falar a verdade. Não é aprender o que a gente usa como desculpa. Se for aprender, fica aprendendo 10 anos, 20 anos, Exato. Né? Você quer saber o gabarito, pô. Então o que você faz? Lê o enunciado, lê o gabarito, tá errado, lê o comentário. Aí você faz uma anotação sobre aquilo. Então, por exemplo, fulano de tal, filho de pais estrangeiros, nascido no Brasil, né? Filhos de pais estrangeiros a serviço do seu país, nascido no Brasil, pode ser considerado brasileiro nato. Questão, errado. Por quê? Porque filho de pais estrangeiros a serviço do seu país, nascido no Brasil, não é brasileiro nato. Ah, legal. Então eu vou colocar no meu caderninho do erro lá. Filho de pais estrangeiros a serviço do seu país, nascidos no Brasil, não pode ser considerado brasileiro nato. Ponto. Não erro mais questão sobre isso. Só o fato de eu anotar. Uma observação também importante é a respeito dos concurseiros que têm medo de resolver questões. É o maior medo de resolver questão e fazer simulado. Não que eu não quero fazer simulado, porque simulado eu não estou preparado. Então, se não está preparado para o simulado, e a prova? Como é que vai ficar? Mas sabe o que acontece, Everton? Eu vou te falar uma coisa. A maioria faz simulado só para pontuar. Sabe o que eu digo? O simulado, por exemplo. Quer ver? Um exemplo? Quanto tempo, em média, vocês demoram, né, uma pergunta, para fazer o simulado? Se você fizer vários simulados e perceber assim, caramba, ó, eu demoro, em média, 3 horas e meia. Vamos arredondar para 4 horas para resolver 120 questões. Pô, eu fiz 10 simulados e a média de tempo foi 4 horas que eu demorei. Cara... Quando você estiver fazendo a prova, se você quiser saber que horas são, veja em que questão você está. Se você estiver lá pela questão 60, significa que já passou mais ou menos umas 2 horas. Porque de 10 simulados que você fez contando o tempo, você nos 10 a média foi 4 horas. Você tem um relógio biológico, ninguém testa isso. Outra coisa, galera, agora eu vou dar essa informação em primeira mão para vocês. Isso é verdade, tá? Só quem está aqui com o Evidence vai ter essa informação, que eu vou destrinchar ela. Eu cheguei a citar no evento, mas não deu tempo de falar sobre. O cara faz o simulado. Aí ele faz o simulado do mesmo jeito. Assim, todo simulado ele faz do mesmo jeito. Aí ele reclama. Porra, eu não consigo mais aumentar minha nota. A minha nota estacionou. Mas claro, você está fazendo o simulado do mesmo jeito. Como é que você quer que a sua nota melhore? Eu não consigo sair de 60%, não consigo sair de 70%. Aí tá aí o processo de evolução, né? Exato, e ele não sabe o motivo. Tem 4 motivos de erro. E a pessoa, sabe por que a galera não avança? Porque eles corrigem o erro de jeito errado. Ó, atenção, isso aí é exclusivo para vocês, tá? Quando você terminar o seu simulado, você tem que ter uma estratégia de prova pronta. Faz o primeiro simulado, começa com língua portuguesa. Vê como é que você foi. Não gostei, língua portuguesa é extenso. No próximo simulado eu vou começar por previdenciário. No outro eu vou começar por constitucional. No outro eu vou começar por administrativo. E aí você vê qual é a melhor matéria para você começar. Qual é a melhor matéria para você colocar no meio. Qual é a melhor matéria, qual é a melhor sequência de resolução de questões.
Faça no simulado isso. Aí errou, faz a conferência. Poxa, eu errei. O que o aluno pensa? Primeira coisa, tem que estudar mais. Errado. Tem 4 motivos de erro. Primeiro motivo, coloca A do lado das questões que você errou por falta de atenção. Pô, essa aqui eu errei por falta de atenção. Não adianta estudar mais. Se é falta de atenção, não é estudo que vai resolver. É a atenção. Então coloca um azinho lá, errei por falta de atenção. Então fez o simulado, teve lá, sei lá, 40 erros. Quantas por falta de atenção? Beleza. Segundo erro, emocional. O que é o emocional? É quando você esquece, mas logo depois da prova você lembra. É o famoso branco, o deu branco. Coloca um E, porque esse erro é emocional. O branco é de emocional. Beleza, conta quantos erros de emocional você teve. Terceiro erro, F, de fixação. O que é o erro de fixação? É aquele conteúdo que você não lembra mesmo. Aquela questão que você tem que saber, você só vai saber a resposta quando você confere no teu caderno. Acontece isso na prova. Às vezes você esquece porque dá branco, saiu da sala, lembrou a resposta. Isso é o branco, isso é o emocional. E às vezes você só lembra quando chega em casa, que aí você vai fuçar no caderno e falar, é isso aqui. Este é problema de fixação. Você tem que revisar mais, tem que fazer mais mapa mental, tem que fazer mais exercício. E o quarto erro é o C, que é o falta de conteúdo, C de conteúdo. É aquele erro que você falou assim, nossa, eu nunca vi falar disso aqui. Eu não faço a menor ideia do que seja essa questão. Inclusive, é uma chance de aprender com a questão, né? De aprender com a questão. questão. Conteúdo. Não sabe o conteúdo, aí vai e aprende com a questão, anota. Nunca vi isso na minha vida. Aí aprende com aquela questão. Mas sabia, escreve no caderno de erros alguma coisa. Mas, ó, você, por exemplo, você que já está nessa estrada aí estudando, eu garanto que, assim, ó, menos de 5% do seu erro é falta de conteúdo. Menos que 5%. Você erra ou por falta de atenção, ou por emocional, que deu branco, ou por fixação. A maioria, assim. Aí o que acontece? O cara, ao invés de ele redobrar a atenção na hora da prova, ao invés de ele tentar estudar mais teoria, para lembrar na hora do conteúdo, estudar mais o que ele já viu, né? Ele vai buscar exercício novo, ele vai buscar conteúdo novo, e aí ele vai estudar mais, por isso que não avança, porque o motivo do erro dele não está sendo corrigido, porque nem ele sabe por que errou. Ele não sabe se foi falta de atenção, não sabe se foi falta de conteúdo, não sabe se foi por problema emocional, deu branco, não sabe se foi por fixação. Então, se você conseguir mapear esses 4 tipos de erro, e contar no seu simulado. Bom, porra, olha, a maior parte dos meus erros foi falta de atenção. Então não adianta eu estudar muito mais conteúdo diferente. Porque o que cobra, cara, é a curva de Pareto. 80% da prova cobra 20% do edital. Ponto final. É isso. 80% da prova cobra 20% do edital. Só que a galera se desespera, a galera acaba indo além. Vamos ver se, não sei se o pessoal tem mais perguntas. Vamos ver se o pessoal tem perguntas. Ó, Leila Possato, um abraço, Leila. Leila foi minha aluna no presencial em Guarapuava, tá aí com a gente conferindo. Obrigado, Leila, por ter vindo aí. Um forte abraço para você. Professor, tem algumas perguntas. Desculpa, eu acho que eu hoje demais, Sem problema. Eu coloquei hoje no Stories uma pergunta que eu selecionei 2 perguntas. Tá, pode fazer. Aí é acerca do direito previdenciário e outra coisa também que eu achei muito interessante e a gente pode discutir aqui, que é essa pergunta aí. Apareceu? Qual pergunta? Onde é que tá aqui? Apareceu aí no... Apareceu? Não apareceu pergunta aqui. Bom, eu não sei, eu sou meio burro com isso aqui, Everton. Eu não tô vendo. A pergunta é a seguinte. Eu acho que tá aparecendo pro pessoal aqui embaixo. Eu acabei de colocar. Tá. É o seguinte. Qual a pontuação, na sua opinião, é preciso para passar como técnico do Seguro Social? Tá. Aí, no INSS. Bom. Sinceridade pura, o que é que a gente pode falar? Pontuação mínima. Sinceridade pura, você quer? Minha sinceridade? Se você fizer 120, tá dentro. Fez 120, tá dentro. Não, sabe qual que é o problema? Concordo com isso. Sabe qual que é a questão de pontuação? Pontuação mínima, eu acho assim, jogar por baixo. Você tem que estudar para chegar lá e fazer 120. É assim que você tem que... Pontuação mínima quem faz é aluno de faculdade. Eu fazia isso na faculdade, porque eu comecei a dar aula, né? Então às vezes eu tinha que sair da faculdade, então, para ir dar aula. Então, o que eu fazia? Tinha matérias que eu tirava nota mínima só para passar. Porque na faculdade tem média, né? Agora, no concurso, não. Já pensou? O último concurso, você fez 106, você falou? Pelo 7 tá dentro. Exato. 96. 96. Pô, 96 você passaria em primeiro lugar para a Polícia Federal. Primeiro lugar geral você passaria, cara, para a Polícia Federal, 96. Já pensou se eu falo para você 90? Aí, pô, o tia falou 90 lá, vou fazer 90. Pô, 96. Aí não passa. Não passa. Então eu não gosto de colocar essa perspectiva. Eu falo assim, ó, você está estudando para chegar lá e fazer 120. Pô, 120. A CESP faz prova de medicina, né?
eu sempre conto essa história. Quando eu dava aula em cursinho pré-vestibular, a CESP faz prova para medicina. Em medicina, o corte da CESP para medicina é 116, cara. De 120 questões. Caramba. 116 é o corte para medicina. Então não venha dizer que é impossível estudar para conseguir 120, não. O povo é derrotista. O povo é derrotista. Ué, isso mesmo. Se pode 120, vamos estudar para fazer 120. Porque o que acontece? Você estuda para fazer 98, 99, na hora da prova você cola as placas, aparece 2 questões de imprevisto, você vai para 90. Duas questões que você se bateu, 2 questões que você errou, caiu. Então vai para 120. Porque ó, se você estudar para 120 e errar 5, você fica com 110, ainda está no lucro. Entende? Então, mas não vá para menos, não vá para conseguir menos, 120. Esse é o que eu sempre falo. Não dá para, não vamos ficar mesquinhez, não, de ir por menos que isso. Porque o duro, cara, é você ficar por 1 ponto. Já pensou? Você vai para 100, mas um filho da mãe, 101, ferrou. Então se prepara. Ficar por 2. Exato, ficar por 2. Pois é. Então, se você se preparar para 120, eu garanto que ninguém vai fazer 121. Isso eu garanto. Isso parece. Então, o segredo é garantir a vaga, fazer o seu, estudar dia por dia. Exato. Somente estudar o básico. Aquilo que o edital cobra, não inventar firula, moda. Previdenciário. O que o pessoal tá. O pessoal pergunta previdenciário. Bom, o que eu digo para vocês? Ó, o Biasotto falou muito bem isso, inclusive. Tem uma base de previdenciário que não muda, que é a base geral. Aquela base que das 70 questões da última prova, umas 40 questões são de assuntos assim que normalmente são a mesma coisa. Né? Os assuntos que a reforma, se vier a reforma da Previdência, se acontecer reforma no direito previdenciário e tudo mais, isso não vai impactar na totalidade. E se mudar para muda para todo mundo. Entendeu? Aproveitando o gancho aqui, é a segunda pergunta que eu posso colocar aqui, que foi que eu recebi hoje. Pode falar, porque para mim não agora. Ok, beleza. Eu vou dizer. Estudo direito previdenciário com a reforma, terei que estudar do zero ou são poucas mudanças? Não, aí que tá. Aí é aquela ilusão. E se não acontecer a reforma? Estudar do zero. Isso. E se o edital sair antes da reforma? Porque aí considera a legislação vigente até a publicação deste edital. Se dentro daquela linha histórica que nós fizemos do INSS, inclusive aquela análise temporal, é uma análise baseada na história do INSS, a gente tem o quê? Segundo semestre de 2019 vem autorização e edital, primeiro semestre de 2020 vem prova. Isso levando em consideração 2007, porque 2003, no caso, saiu autorização e prova no primeiro semestre de 2003. Agora, 2007, autorização e edital, último semestre de 2007, prova, primeiro semestre de 2008. 2011, autorização e edital, segundo semestre de 2007, prova, primeiro semestre de 2008. Isso, 2011. 2011 saiu autorização e edital no último semestre de 2011 e prova no primeiro semestre de 2012. 2015, autorização e edital, último semestre de 2015 e prova, primeiro semestre de 2016. Em 2019 vai acontecer a mesma coisa. Porque assim, ó, deu muito certinho. 4 anos, 4 anos, 4 anos. É muito, muito certinho para fugir dessa regra. Então, a gente tem aí, possivelmente, segundo semestre de 2019, autorização e edital da prova do INSS. Primeiro semestre de 2020, a prova do INSS. Beleza. Se a reforma acontecer, a gente não sabe quais pontos serão mudados. Talvez você tenha que estudar uma coisa ou outra. Outra coisa, talvez a prova nem coloque, o edital nem coloque aspectos da reforma. Então eu aconselho a galera a continuar estudando a legislação vigente, como o Biasotto vem falando, entendeu? Continuar estudando, até porque é o seguinte, né, Everton? É muito mais fácil você atualizar do que você ter que começar do zero. Então, se mudar alguma coisa... aprender tudo do zero, do jeito que direito previdenciário é enorme. Tá louco. É um mundo. Você demora 65 Aí vai anos começar do zero, ficar de braço cruzado esperando. Isso é coisa de preguiçoso. Isso é coisa de preguiçoso. É mais ou menos assim, ó. A academia vai entrar em reforma. Será que eu espero a academia ser reformada para começar a malhar? Ou eu começo a malhar agora? Porque daí vai que vão fazer a reforma e eu tenho que parar. É mais ou menos isso que o pessoal faz. Às vezes a ideia é um pouco de preguiça, assim. O cara não quer começar a estudar previdenciário porque é chato, e aí ele fica usando isso. Então a ideia é, estuda o que tem, com base no último edital. Se a reforma acontecer, o edital ainda é que vai trazer isso. O negócio é manter, entendeu? Manter o ritmo. Agora, inclusive teve lá aquela mudança do previdenciário logo antes, né, da prova do 2015, 2016, teve uma mudança no direito previdenciário. Pegou muita gente de surpresa. Mas quem já tinha a base só
Só ajustou. Só é atualizar, é bem simples. É igual professor de... Se, por exemplo, um assunto, pensão por morte, aí o concurseiro que nunca ouviu falar em pensão por morte vai esperar a reforma. Aí aquele que é veterano, conhece o caminho das pedras, Exato. está estudando, sabe o que é pensão por morte, mudou uma coisinha ou outra, por exemplo, requisito de idade, aí algum fato gerador, só é atualizar, é bem mais fácil do que esperar a reforma. Exato. Ó, eu dou aula de atualidades, né? Mas quando os caras falam assim, pô, você vai dar aula de atualidades, por exemplo, você vai falar sobre o acordo agora firmado entre Brasil e Mercosul. Caramba, você fala sobre a história do Mercosul, Brasil e Mercosul não, Mercosul e União Europeia. Pô, Mercosul e União Europeia fecharam um acordo, você deu uma aula massa sobre isso. Mas não é que eu dei uma aula massa, eu já tenho o conteúdo passado, eu só atualizei uma informação. Isso mesmo. A base do conteúdo eu já tenho. Por isso que às vezes a galera se confunde em atualidades, porque para você estudar o presente, só o último acontecimento, é complicado, igual o Oriente Médio. Quando eu dou minha aula de Oriente Médio, eu faço todo um processo, um percurso. Projeto Escrevente TJ. Everton, tá vendo aí Projeto Escrevente TJ? Esse Instagram é de um grande amigo meu, professor Marco Miguel. Eu nunca vi um professor assim tão organizado no quadro. Falar. Um professor sensacional. E ele tá com esse Instagram aí, Projeto Escrevente TJ. Vamos ajudar ele a divulgar, e a galera que tiver interesse em TJ São Paulo, esse tipo de coisa, apesar de a gente estar aqui no INSS, mas sempre tem aqueles que têm vontade. Vamos seguir esse Insta, porque é um cara sensacional, viu, Everton? Um abraço, professor Marco. Um abração pra você. Então, a atualização ela é muito mais simples, muito mais fácil, do que você ter que depois correr atrás de todo o prejuízo, né? Isso mesmo. Aí eu coloquei observação que era pra gente ter... Eu fiz tipo um planejamento da live. E eu não tô seguindo nada, né? Avaliando o seu tempo de estudo, importância das disciplinas, intercalar o cronograma, intervalo entre os períodos e descanso. Aí eu acho que um ponto interessante de a gente comentar é em relação ao descanso. Que muita gente pensa que a vida é só estudo, aí pensa que dormir 4 horas é o suficiente e... O que é que você tem a falar a respeito do descanso no concurso? Eu tenho a falar o seguinte, olha só. Por muito tempo a gente ouve muita gente falando assim, umas doideiras, né? De que não, tem que estudar, né? Bom, eu faço parte do Mensa Brasil desde 2010. Mensa Brasil, a gente, entre outras coisas que o Mensa faz, são estudos na área de processo cognitivo e aprendizado e tal. Sou mestre em educação e eu falo com conhecimento de causa. A capacidade, assim, o tempo que o ser humano tem para retenção total daquilo que ele estuda é 45 minutos. Por isso que as nossas aulas no colégio duram 45 minutos. Não é? Por que dura 45 minutos a aula no colégio? Nunca ninguém se perguntou por isso. Mas é por causa de um estudo que vinha desde o tempo. Então, mais ou menos, é 45 minutos. Depois disso, sua taxa de retenção começa a cair. Então, de 46 minutos até 60 minutos, mais ou menos, a sua taxa de retenção já é 90%. De 1 hora, de 60 minutos a 1h30, a taxa de retenção ela vai descendo. Quando você chega a 3 horas, a taxa de retenção está menos de 50%. Então, o que acontece? Realmente, eu acho possível uma pessoa que fica lendo o dia inteiro, isso é fato. Agora, aproveitar o estudo o dia inteiro, não tem como. Qual é a minha dica? A minha dica é, você senta para estudar, dá o primeiro corre lá de 45 minutos, para um pouquinho, dá uma e resolve lá 15 minutinhos de exercício para fechar 1 hora. Eu tenho 2 horas, então 45 minutos, dá uma espairecida, faz uns 15 minutinhos de exercício, 45 minutos de novo, mais 15 minutinhos de exercício. Eu tenho 4 horas, você tem 4 horas, perfeito, você pode, mas procura a cada 1 hora, pelo menos uns 2, 3 minutinhos, 5 minutinhos, você dá um intervalinho. Por quê? Simples, cara, porque o cérebro é comparado a um músculo. Se você for para academia e malhar 4 horas o mesmo músculo, você não vai crescer. É fato, você não vai crescer. Claro, aí tem aqueles que dizem que não, que isso é coisa de fraco, isso aí não sei o quê, não sei o quê. Bom, cada um faz o que acha melhor. O fato é que eu, pelo menos, eu tenho uma capacidade, assim, eu gosto sempre gostei de estudar, eu tenho uma capacidade... E eu sempre faço os intervalos. Eu leio, de repente eu paro, dou uma espairecida, nem que seja só para levantar, dar uma alongada, volta e continua. Então o descanso é importante. Senão tem nego aí que fica apelando para Ritalina, fica apelando para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso mesmo. Eu ouvi falar muito no concurso de 2016. O remédio não sei o que de Ritalina, não sei o que para não dormir, estudar. Naquele período que o edital tinha saído, 5 meses até a prova. Muita gente falava em Ritalina, chá preto, para ficar... E isso não é suficiente, porque o cérebro ele precisa descansar.
Cara, é mais ou menos assim, é igual você tomar bomba, é igual o pessoal fala às vezes, né? Você tomar bomba para malhar. Você cresce, cresce, mas é a qualidade do seu crescimento. Né? Isso E sem mesmo. contar que você está fazendo uso, uma espécie de uso de doping. Eu vou falar aqui, eu já usei todas as substâncias que você pode imaginar para tirar sono, cara. Já tive problema com tóxico, já tive isso aí, inclusive tentaram usar isso contra mim, mas eu já tinha falado com a galera, já tive problema, não tenho vergonha de falar sobre isso. Já tomei anfetamina porque eu dirigia, eu dava aula eu rodava 1.200 quilômetros por semana, dando aula fora, em cursinho pré-vestibular e tal. E, cara, chega uma hora que teu corpo não vai aguentar. Teu corpo não vai aguentar. Eu tomava para ficar acordado, para conseguir aguentar dirigir e tal. Teu corpo não aguenta. Você acha que você tá produzindo, mas você não tá mais produzindo. Você não tá produzindo. Então, o tempo de estudo, eu sempre falo assim, ó, quanto tempo é o tempo necessário de estudo? Quanto tempo você tem? Primeira pergunta é essa. Quanto tempo você tem por dia? Aí você vai usar o seu tempo do dia para ter um rendimento e um aproveitamento. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas você tem que achar um tempo para estudar. Ah, mas eu não consigo achar o tempo. Então não vai conseguir estudar. Ah, mas eu queria estudar. Então você tem que achar um tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Então vai tomar no cu. Desculpa, mas a verdade é essa. Você entende? Escapou um palavrãozinho. Mas você entende? Se a pessoa não abrir mão, às vezes, um pouquinho ali, um tempinho de almoço, um tempinho sair um pouquinho antes, ou fazer recursos. Tem que ter sacrifício, né? Tem que ter sacrifício e usar recursos, né, Everton? Uma coisa que todo mundo pode fazer. Pega uns cartãozinhos assim, coloca lá, faz aquele tipo flashcard. Coloca a questão de um lado do cartão e a resposta do outro lado. Faz 120 questões assim. Faz um simulado de bolso. Tá indo pro trabalho no metrô? Vai olhando as cartas. Vai olhando. Isso vai mesmo. no banheiro, vai olhando. Dá para estudar. A questão é que a galera às vezes não gosta de abrir mão do conforto. Então, o tempo por dia. Para esse concurso da INSS, eu digo para você assim, ó, o tempo que você tem, mais 2 horas no mínimo para você conseguir se tornar competitivo. Intercalar conteúdo é importante. E a matéria do INSS, o bom é que você consegue fazer assim, ó. Eu gosto de fazer um casadinho assim, ó. Língua portuguesa e constitucional, na segunda-feira. Administrativo e RLM na terça. E aí, administrativo, a gente coloca regime jurídico, a gente coloca o ética também administrativo. Na quarta, você coloca informática e previdenciário. Dá para você fazer tranquilo isso. Se você parar para pensar, você já fechou o quadro de conteúdos. Ó. Língua portuguesa, já foi. Raciocínio lógico, informática já foi. Administrativo constitucional já foi. Ética está em administrativo, previdenciário. Até quarta você fechou. Aí na quinta você começa de novo. Só que aí você pode inverter. Você pode colocar constitucional e língua portuguesa. Na sexta, coloca administrativo e RLM. No sábado, coloca previdenciário e informática. Refaz os exercícios da semana no sábado e já treina uma redaçãozinha. Mesmo que fique na dúvida se vem redação, se não vem redação, se vem redação, se não vem redação. Escreva. Redação é igual depilação. É melhor estar em dia e não precisar do que precisar e não estar em dia. E no domingo você reserva para organizar os estudos, revisão geral e simulado. Ó, Rafael... Prof, me dá um desconto aí no curso teórico. O Everton que tem esses negócios de desconto aí. O Everton só o meu nome. Só colocar meu nome, Everton do INSS. Aí, Rafael, conseguiu aí, tá? Everton do INSS é o cupom pra você. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Everton. Eu fico falando tanto aqui que às vezes eu nem sei se eu respondi o que você perguntou. Aí, respondeu sim. Aí, em relação ao tempo de estudo, é o seguinte. Muita gente se ilude com quantidade de horas, só que isso, quantidade de horas, não importa em nada. Porque você vai fazer uma prova de conteúdo e não quantas horas você estudou. Ah, você vai fazer Você estudou quanto tempo? 400 horas. Então você está aprovado. Não é isso. É você aproveitar os momentos que você tem. Se você tem meia hora, aproveite. Se você tem 15 minutos, aproveite. O importante é estudar todo dia, sendo que você tem o princípio da repetição. Nunca esqueça do princípio da repetição, que vai ser com revisão. E pode continuar falando. A respeito do tempo de estudo. O tempo de quantidade de horas. É assim, ó, pode ver. Você ganha muito mais. A maioria das vezes que a pessoa tem pouco tempo para ir para academia, ela rende muito mais em pouco tempo do que em muito tempo. Eu sempre falei assim, eu tenho mais medo de quem tem muito tempo para estudar do que de quem tem pouco tempo para estudar. Porque o cara que tem muito tempo, ele mata. Como ele sabe que ele tem muito tempo, ele vai ficar perdendo tempo, vai ficar fazendo não sei o quê, vai ficar olhando a morte da bezerra, vai ficar olhando... Entendeu? Agora, o cara que tem pouco tempo, ele aproveita de todas as maneiras e formas aquele pouco tempo que ele tem. Ele aproveita aquilo com um jeito assim mais, sabe, com a maior vontade. Então, o tempo que você tem deve ser bem aproveitado. Eu aconselho assim, ó, minha sugestão para um básico, 45 minutos de teoria,
15 minutinhos de exercício de uma matéria. 45 minutos de teoria, mais 15 minutinhos da segunda matéria. Fechou teoria e exercícios. Deu 2 horas. Aí você vai reservar pelo menos meia hora para fazer resumo dessas 2 matérias estudadas naquele dia. Pelo menos meia hora. Deu 2 horas e meia. Vai reservar mais meia hora para fazer mapa mental daquilo que você acabou de resumir. Fez o seu mapa mental, deu ali as suas 3 horas de estudo, mais ou menos. Você fez revisão, você fez mapa mental, você fez o resumo. E depois que você organizar o seu caderno de fichários, os seus mapas mentais, seus fichamentos, fica muito mais fácil para você rever. Aí você tá lá de bobeira, pá, pega e dá uma olhadinha, entendeu? Outra coisa interessante é isso que eu falo, ó, faça o jogo, a brincadeira em família. Faça a brincadeira em família. Quer ver que legal? Deixa eu pegar aqui um negócio para mostrar. Deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Pegando um gancho nessa brincadeira em família, é muito importante para a questão do direito previdenciário. Pega aquele tabuleiro. Porque o direito previdenciário, ele vai ser... eu digo assim, previdenciário, ele move o mundo, porque é relacionado à aposentadoria, benefícios, tudo. E tudo é importante para cada cidadão. Uhum. Então, é bom você brincar com a família. Por exemplo, mãe, quando você vai se aposentar? Exato. E brincar, fato previdenciário, essas coisas assim. Eu vou mostrar um tabuleiro, eu vou mostrar um negócio que eu fiz, que tá inclusive para tá no escritório, Luiz. O Luiz é o meu afilhado que tá aqui em casa hoje. Tá no escritório. Tá em cima da caixa. Eu vou mostrar uma coisa que eu... Desculpa, eu tô falando aqui, ó, que outro acontece ao mesmo tempo. Eu vou mostrar uma coisa que eu fiz, que todo mundo pode fazer, tá? Todo mundo pode fazer. Uma coisa assim, ele é um protótipo, tá? Ele é um protótipo, tá ridículo ainda. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Só organizar aqui é assim, né, cara? Quem sabe faz ao vivo. Quero ver a hora que eu derrubar o café aqui. Vai dar uma zona, pera aí. Isso aí, pera aí. Aqui. Deixa eu mostrar aqui pra galera dar uma olhada. Você vai ver, ó, isso aqui eu fiz, eu ainda vou registrar isso aqui, mas olha só que interessante, quer ver? Isso aqui, olha o que eu fiz, ó. Quer ver? Tá aqui, ó. Eu fiz o jogo do concurseiro, ó. A vida do concurseiro. Eu fiz um tabuleiro, aí começa aqui, ó, né? Começa a largada. Aí tá, o cara joga os dados, beleza? Aí caiu aqui no B. O B é um bônus, ele avança. Toda vez que tiver um ponto de interrogação, é uma pergunta. Aí você faz as fichinhas de pergunta e deixa no canto, confecciona elas, né? A pergunta. Aí aqui, ó, D. D é um dever. Toda vez que ele cair no D, ele joga outra vez, porque ele cumpriu um dever. No V é uma vedação ao serviço público. Aí ele tem que voltar. O B, bônus, ele avança, enfim. Quando ele cai nisso aqui, ó, nesse vermelho, ele caiu numa proibição. Primeira vez que ele cair numa proibição, ele vem pro A, uma advertência, de acordo com o 812, ó. Daí ele fica uma vez sem jogar. Caiu a segunda vez numa proibição, ele vem para suspensão, 2 vezes sem jogar. Caiu a terceira vez na proibição, ele vem para demissão, ele volta para o início do jogo. E o jogo vai aqui, ó. Ó, isso aqui eu fiz à mão, o negócio, ó. Olha só. Eu fiz aqui, as perguntas são de todas as matérias, né? As perguntas são de todas as matérias. E aqui, ó, a chegada é aqui, serviço público. Olha só, aqui. E aí o que acontece? É só o cara confeccionar. Ele confecciona as questões. Eu fiz isso aí, não tinha nada para fazer, cara, em casa. Falei, cara, eu quero fazer alguma coisa, um joguinho, alguma coisa que ajude a galera. Pensando, tava fazendo isso aí. Eu fiz rapidinho. Então, cara, faz isso, joga com a família. Joga com a família, onde as perguntas sejam perguntas de simulado mesmo, seja pergunta de administrativo, de constitucional, Aí todo mundo aprende, todo mundo interage, de repente a pessoa tem um filho pequeno, o moleque já está estudando desde criança. E é assim que se estuda em família. Eu acho isso uma coisa legal, porque aí mesmo nos momentos em família, você pode usar como exemplo. Entende? Mas isso aqui eu fiz assim, brincadeira. Só qualquer um pode fazer em casa isso, sabe? Qualquer um pode fazer. As pessoas confiam demais, às vezes, nos milagres, sabe? O que fazer? Cara, um pouquinho de criatividade, pensando um pouquinho, você desenvolve essas coisas. E envolve a família inteira. Envolve a família inteira para jogar. Fica muito legal, sabe? Ou então, brincadeira entre concurseiros, essa coisa de você poder se reunir para estudar. Ou então, às vezes, fazer isso que você está fazendo, sabe? Pô, vamos fazer uma live, ó, eu sou teu amigo, por exemplo. Eu vou ligar para você no WhatsApp, vou ligar na videochamada e nós vamos ficar fazendo pergunta um pro outro. Pô, ensinando, dando dica, assim, é isso e aquilo, no instante aprende. Exatamente. Até porque faz parte daquela pirâmide do né, aprendizado. Que você colocou, 95% é ensinando. Por isso que toda vez, eu sempre falo assim, a cada aula que eu dou,
eu fico melhor, porque não eu, digo todo mundo, todo professor, por quê? Porque cada vez que você ensina alguma coisa, você aprende mais ainda aquilo. Você aprende mais. Isso O problema é mesmo. que o concurseiro, ele estuda sobre isso e ele guarda isso para ele. Ele fica retendo aquilo. Não, você tem que compartilhar mesmo, você tem que, sabe, fala sozinho, dá aula para você mesmo. Vai na frente do espelho e fica dando aula para você mesmo. Isso. Entende? Não tem como dar erro. Aí, meu amigo, eu te digo uma coisa, não tem como dar errado. E nós estamos falando de um concurso que ainda tem um certo prazo até ele acontecer e ainda dá tempo de estudar. Claro que dá. Agora, se o pessoal deixar para cima da hora, aí lascou, aí ferveu tudo. É isso aí. Então, finalizando nossa live, pode deixar seus agradecimentos aí ao público. Tá, galera, ó, eu E quero... vamos marcar outras lives aí. Galera, olha só. Júlio, eu gostava mais de você, não. Pois é, o problema é que eu já não estava mais gostando de mim, meu amigo. Por isso, tá? Então, aí, mas obrigado, tá? E eu quero gostar de você dentro do serviço público. Eu quero você lá no serviço público. Gente, é o seguinte, ó. Todo mundo sabe que eu sou bem chato mesmo em relação a esse tipo de coisa de interação, assim. Eu falo eu faço as minhas lives, os meus eventos com o Pablo Jamilk e no canal do Fox Concurso, né? Que é onde eu estou agora. Com o Everton, eu abri essa exceção por realmente admirar o trabalho dele e porque alguns alunos vieram falar da live que ele faz todos os dias, né? Que ele conversa, acho que é diariamente, né? Que se faz às 22 horas, né, Everton? Isso. E assim, eu admiro gente que se esforça e que trabalha pela vida dos outros, como o Everton tá fazendo. Ó o Pablo aí, ó. Até o Pablo Jamilk aí, ó, o Pablo. Pablo Jamilk aí, ó. Grande Pablo. Acabei de falar de você, Pablo. Né? Então, assim, Pablo Jamilk, Pablo, muito obrigado aí pela participação. O Pablo com a gente aí, pô, show de bola. Então, assim, são as exceções que eu abri. Eu faço vídeo com meu amigo, com o Pablo, faço nos canais do canal do Fox e estou aqui com o Everton porque realmente acreditei no projeto dele, no trabalho dele, que é um trabalho espontâneo e de alguém que ralou pra caramba, né? E que podia ter desistido, ficou por 2 pontos e tá aí batalhando, vai conquistar a próxima vaga do INSS e faz muito pelos outros também, faz muito pela ajuda, para ajudar os outros. Por isso que é importante que vocês continuem seguindo ele, indiquem esse Instagram pros amigos de vocês, compartilhem as postagens dele, porque é um cara que está trabalhando por vocês, está trabalhando todos os dias aí com vocês, está sempre presente nos nossos eventos, e é alguém de quem eu tenho orgulho, que eu conheci assim, a gente conheceu-se conversando e batendo papo, só que hoje eu já admiro pra caramba, tanto que já está convidado para fazer uma live no meu Insta, vamos marcar certinho, a gente vai anunciar Vamos vocês. marcar. Tá? E Everton, muito obrigado pelo espaço aí, tá aí, ó, o que precisar, você sabe que você pode contar comigo, e o que precisar, você sabe que nosso Instagram tá aberto, né? Eu tô aí acessível, no que for necessário para sua ajuda, para você, para a galera que te segue, para tudo mais. E foi um prazer muito grande, gostei demais. Passou, cara, agora que eu vi que estamos quase 1 hora na conversa aqui, passou muito Isso rápido. mesmo. Conversa não, né? Eu falando sozinho, basicamente. Professor, foi uma satisfação enorme tê-lo aqui presente. Obrigado pelo convite. Estar aqui presente e compartilhando aquilo que você sabe que é certo, compartilhando conteúdo, compartilhando conhecimento, sem compartilhar besteira, porque besteira muita gente compartilha, fica compartilhando besteira e não influencia nada no aprendizado das pessoas. E o importante é isso, compartilhar a verdade, que foi o que você falou nessa live de hoje, muito importante para a gente e para todos que estão aí acompanhando. Pô, muito obrigado, eu Ok? fico feliz mesmo, de verdade mesmo. Ó, um forte abraço para todos, tá? Sigam aí o Everton do INSS. Eu coloco aí a indicação, porque realmente é uma pessoa que vale a pena, íntegra, idônea e que tem o meu respeito. Valeu, Everton. Obrigadão, hein? Boa noite para você. E, ó, Professor, quando precisar, me tamo chama junto. de novo e já vamos marcar o de ética, que eu quero falar sobre Tamo ética e junto. dicas aí, tá bom? Vamos marcar. Valeu, Ok. até, tchau. Grande abraço, Valeu, professor. abraço. Valeu. Até, tchau. Abraço. Então, pessoal, acabamos de fazer nossa live com o grande professor Júlio Reise. Ele é o nosso professor do Fox. Professor, um excelente profissional, muito bom, uma excelente pessoa. E é o seguinte, nossa live de hoje, a gente vai falar a respeito da aposentadoria por idade. Como já fizemos essa live, vamos fazer na segunda. Segunda eu estarei viajando. Então, de terça até sexta, a gente volta às lives, conversando sobre os benefícios do regime geral de previdência social. Um evento muito bom. E é o seguinte, o professor Júlio já aceitou o convite. Vamos marcar uma live para falar a respeito de ética no serviço público. Então, não deixe de estudar ética. Ética é muito importante.
Inclusive, foram 6 questões de ética no último concurso do INSS, e é muito importante. Eu tenho uma parceria com o Focus, sou afiliado da empresa. O que é que eu faço? Eu não sou professor de lá, eu não sou professor. Eu sou afiliado do Focus, e o que é que eu faço? O meu trabalho é divulgar cupom de desconto. Então, aproveitando o espaço, o Focus está com assinatura anual e bienal. Assinatura total, que o que é essa assinatura anual e bienal? Você tem direito a mais de 700 cursos, resolução de questões, simulados, cursos teóricos, e essa promoção é somente até domingo. Está um preço promocional, e você pode adquirir um preço muito mais abaixo com o meu cupom de desconto, que é o meu próprio nome que está aí. E é o seguinte, quem tiver dúvida a respeito dos materiais, converse comigo. Quem tiver dúvida a respeito do direito previdenciário, concurso do INSS, fale comigo. E é o seguinte, a gente fala tudo a respeito do concurso do INSS. É o que eu disse, aquilo que é bom, a gente compartilha. Compartilhando conhecimento é o mais importante de tudo. Você vai fazer resumo de ética. Vamos lá, né? Vou montar uma parceria com o professor Júlio e vamos ver como vai ser esse resumo. E a gente disponibiliza para vocês. Então, essa foi a nossa live de hoje. Não foi uma aula de conteúdo, mas terça-feira voltaremos com INSS na veia, Direito Previdenciário, Lei 8.212, Lei 8.213. Estamos acabando o benefício do Regime Geral de Previdência Social e vamos entrar na parte de custeio. A gente está quase terminando o Direito Previdenciário e aí vamos para outras matérias. Português, achar professor aí, Pablo Jamilk, professor Sidney, e vamos marcar live e falar a respeito do edital. Como foi cobrado português, ética, vamos falar de ética, informática, professor Araújo, vamos explicar o edital. E assim vai, todo mundo no mesmo barco, rumo à nossa aprovação. Cada dia remando mais um pouquinho, rumo à nossa grande e sonhada aprovação. Então, um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, estou disponível aí no direct. Tem um link no meu direct da bio, e você pode ir diretamente para a assinatura do Focus. E aproveite. Qualquer dúvida, estou disponível para vocês. E já agradeço a todo mundo que participou da nossa live de hoje. Grande Luciano, um abraço. Boa noite para vocês. Samela Martins, um grande abraço. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até terça-feira, retomando o nosso querido e sagrado direito previdenciário. Porque direito previdenciário move o mundo. Um grande abraço e boa noite a todos. Tchau.